Olá a todos que acompanham aqui o canal. Bom, uma temática que foi colocada aí, que é muito importante, muito interessante mesmo. É até uma coisa que eu queria falar, que eu estava preparando aqui nesses dias. E que foi falado aqui pelo canal Saia da Matrix, né, pelo Humberto Saia da Matrix. Que é algo que é levantado muito pela aquela galera que é anarcocapitalista, né, os ANCAPs, né, os libertários, né, chamam-se de libertários, né. Bom, e há duas temáticas que vai tratar, né, uma que foi tratada no vídeo em si do Sai da Matrix, né, questão dos impostos, e outra a questão da liberdade, né, e vou mostrar porque que essas ideias estão atreladas aí dentro dessa perspectiva. Bom, o Humberto explica lá no vídeo muito bem, né? Que eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas vou recomendar o vídeo dele. Mas eu vou só dar uma ideia aqui principal da questão do imposto, que é uma questão que ele também aborda no vídeo dele. Que é a questão seguinte: para se manter o Estado é necessário o imposto. E para se manter o capitalismo é necessário manter o Estado. Mesmo na época dos liberais, do liberalismo econômico, ali antes da crise de 29, né, na época em que predominavam as ideias dos liberais como Adam Smith, David Ricardo, entre outros, havia o Estado e havia imposto, né? O que não havia era uma interferência do Estado, né, na economia. Pelo menos assim, havia uma interferência pequena. Na verdade, não é que não havia uma interferência. E até em certos momentos, teve até um momento interessante que o Smith ele vai cobrar que haja uma intervenção do Estado na economia, né? E eles ficam assustados e dizem, bom, você disse que não deveria haver essa intervenção. Ele diz assim, não é que não deva haver, é que essa intervenção deve haver no momento que for necessário, né? No momento que for necessário. Ou seja, a ideia era de Estado mínimo, né? Uma ideia que depois foi por água abaixo, depois da crise de 29, né? Que caiu uma série de leis que eles estabeleciam, né? Na época. Porque na época a visão que eles tinham era de leis econômicas, né, e tal. Uma ideia que hoje em dia não é bem assim, não é bem vista assim dentro das ciências sociais, dentro das ciências humanas. Não dá mais para se estabelecer, não é mais visto esse termo, não é bem visto esse termo leis, né? Esse termo está mais atrelado às ciências da natureza, às ciências exatas, né? Onde pode sim se estabelecer leis. Dentro das ciências humanas, e a economia está atrelada às humanidades também, né? Porque tem uma interferência do ser humano, uma interferência direta do ser humano, e aí entra uma série de subjetividades, né? O que faz com que não possa haver leis, assim, estabelecer-se leis econômicas, né? Enfim, essa é uma questão um pouco mais complicada, né? Depois eu posso fazer um outro vídeo a respeito disso. Mas a questão principal é a seguinte: o Estado necessita de imposto e o capitalismo ele necessita do Estado. Porque a ideia de Estado é a seguinte: para estabelecer uma nação, né, precisa um território e um povo, né? E o Estado ele precisa existir para haver essa proteção desse território. Então, assim que surgiram os estados, nações, né, tinha que haver esse estado para controlar um exército, né, para proteger essa nação. Sem essa proteção, o que aconteceria seria que outros estados maiores, mais fortes, tomariam de conta desse lugar por ele não ter essa proteção, né, estatal. O que acontecia na época e por isso foram se formando esses estados, né, esses estados-nações. Aí esse modelo estatal, tudo mais.
Bom, agora eu queria ir para outra área, né? Quem quiser compreender melhor essa questão dos impostos, né? Se o imposto, por que o imposto não é roubo, né? Assista o vídeo, vou indicar o vídeo do Saia da Matrix sobre esse assunto que ele postou esses dias. Vou deixar aqui no link das descrições. Mas vou ir para outra questão da liberdade. Por que os libertários eles interpretam que o imposto é imoral, né? Quer dizer, fere o princípio da liberdade. Bom, a liberdade ela pode ser entendida de duas perspectivas bem diferentes, né? Tem uma liberdade chamada liberdade positiva e outra uma liberdade negativa. A liberdade positiva, ela se refere àquele tipo de liberdade de não interferência, né, do Estado, por exemplo, nesse caso do Estado, sobre o indivíduo. É o caso, por exemplo, da liberdade de expressão. O Estado não deve interferir nessa liberdade de expressão do indivíduo. Não deve interferir, por exemplo, impedi-lo de entrar em determinado lugar, em fazer certa coisa. Então, assim, sempre quando é a não intervenção, onde o Estado não deve intervir, não deve impedir que o indivíduo faça uma coisa, a gente está falando sobre uma liberdade positiva. Perdão, uma liberdade negativa, né? Ou seja, não interferência estatal. Sempre quando liberdade não interferência é liberdade positiva. Então, por essa lógica, né, tem esse princípio da liberdade negativa, né? Tem essa questão do imposto, ela é contra os impostos. Então, na visão deles, imposto é roubo e imposto fere também essa liberdade do indivíduo. No entanto, como o Humberto explicou no vídeo, e é a realidade, né? O capitalismo, o sistema capitalista, ele necessita do Estado para existir. Então, não adianta, e o Estado ele necessita do imposto. Logo, não tem sentido falar que imposto é roubo, tal, porque você iria acabar com todo o sistema que você defende. Como é que você defende um sistema e ele necessita de uma coisa e você é contra essa coisa que ele necessita? Não tem lógica, sabe? É como se você dissesse assim: olha, eu quero permanecer vivo, eu gosto da minha vida, mas eu não quero mais me alimentar. Bom, se você não se alimentar, você vai morrer. Só estou dando um exemplo bem simples para você entender a lógica, como a lógica que ele está utilizando é uma lógica absurda, essa lógica anarcocapitalista, de ser contrário ao imposto.